Fala galera do Crônicas, e aí, tudo certo? Beleza? Vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, eu peguei aqui hoje, aproveitar que o Fábio Mota ontem estava no canal do Dinâmico com o Anderson Matos. Eu vou abrir aqui o Instagram para dar uma olhada, né, no que é dito, no que foi dito por ele. Acompanhei a entrevista ontem na íntegra, e aí tem algumas coisas que são interessantes para a gente poder comentar. E eu queria dar uma olhada com vocês para a gente falando por cima daquilo que foi dito pelo presidente, pelos comentários dos telespectadores lá e também pelas próprias perguntas, né, que foram bem interessantes acerca do Esporte Clube Vitória. Então, vou colocar aqui na tela, inclusive já siga lá o Dinâmico, tanto no YouTube quanto também no Instagram. O homem já está estourado, né? Mas é sempre importante se eu estou usando aqui o canal dele para comentar um pouquinho sobre isso. É preciso que você siga lá também, caso dificilmente você me segue, não segue ele, né? Provavelmente você segue ele, mas não me segue. Então, de qualquer sorte, estaremos aqui para a gente poder comentar um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui a primeira pauta, que ele fala sobre Yuri ser o segundo goleiro do Vitória a partir de agora, né? Logo, Gabriel Vasconcelos já foi claramente liberado para outras agremiações, mas ainda não tem nenhuma proposta do agrador. Vamos ver. Definiu que o Uri é o segundo goleiro do Vitória a partir de agora. Não, eu só queria falar. Definiu que o Uri é o segundo goleiro do Vitória a partir de agora. Não, eu só queria fazer uma pergunta, mas antes, parênteses, porque o chat, eu estou acompanhando por aqui também, muitas pessoas perguntando sobre a situação do goleiro Gabriel Vasconcelos, presidente. E o chat, o que mais? Vai, a galera sabe. Vitória definiu que o nosso planejamento, a gente precisa dar uma oportunidade aos meninos da base, não é? E Yuri é um goleiro que vem. Eu acho isso ótimo. Os nossos goleiros que foram referências foram goleiros da base. Eu vi Yuri no Campeonato Baiano, ele me passou mais confiança do que Gabriel. Posso estar muito enganado. Mas Yuri aparentemente mudou bastante o perfil. Vem pedindo passagem nos treinos. Yuri, para quem não sabe, pegou todas as seleções de categoria de base do Vitória. É um potencial que a gente tem. Ah, vai vender Lucas? Não, Lucas tem contrato até 28. Mas a gente tem que ter um goleiro da casa para substituir em qualquer acontecimento. Então, se definiu que o Yuri é o segundo goleiro do Vitória a partir de agora. Já está sendo assim, já está treinando assim. Gabriel, até agora, aconteceram algumas propostas que ele ainda não quis ir. Né? Ele sabe, ele está consciente do que a gente está falando aqui. Isso é importante. Nós conversamos com ele, o Papelinho conversou com ele, todo mundo já conversou com ele. Ele está aguardando a melhor proposta para ele escolher para onde ele vai. O cara tem direito, né? E precisa mesmo escolher o que é melhor para ele. É que ele ganha antecipado, porque ele está num clima massa, num clima leve. A questão é que ele não vai jogar, porque não passou essa segurança para a torcida e provavelmente para a comissão, já que teve uma conversa de Jair, de Papelini e do próprio Fábio Mota. Espero que ele tenha aí, Gabriel Vasconcelos, um bom destino, porque como eu falei ontem, inclusive no vídeo, é um cara que aparentemente é de grupo, embora não esteja jogando aqui no Vitória. Sobre a marca própria, mais o lançamento da camisa de número 2, vamos ver. Algum prazo para o lançamento da camisa 2? Para 30 de julho, mas a gente está conversando com 30 de julho. De material, que o novo Hoje são 7, então tá próximo. O fornecedor de material só deve assumir em novembro. Então a gente vai ter esse interstício aí. Porque essa era uma dúvida minha. Pô, se a gente vai mudar de marca, o que é que vai acontecer agora, por exemplo, com a camisa 2 e com a camisa 1? Que a gente não vai mais para Topper, né? Que era o que estava mais próximo. E aí eu ficava me perguntando, eu falei assim, vai ser como agora? Porque a camisa 1 já foi lançada, a Topper vai lançar uma outra, vai ser como aquele ano lá que, acho que foi 2021, né? Ou foi 22, não me recordo, que nós tivemos 2 camisas número 1 em um ano só. Não sei, mas aí aparentemente não, tem um contrato. Então cumpre-se o contrato e aí depois cria-se um novo manto. E talvez até tenha que fechar algumas lojas para fazer reforma. Eu estou avisando aí, não é? Para não ter corre-corre, para fazer reforma, porque é totalmente diferente, quer reformar a loja. Então talvez a gente vá fechando alguma loja, reformando, abrindo,
Vai ser uma transmissão que a gente vai fazer aí. Então eu não sei se a gente vai lançar em 30 de julho a segunda camisa. A gente vai conversar, trocar ideia. Seria a Volt ainda que lançaria a segunda camisa. Então a gente vai E eu falo aqui com gravação, Benedito. Iraíbes, com a marca própria, poderemos opinar no modelo? A ideia é essa, né? O bom é esse, né, da marca própria. E assim, eu vejo aqui nos comentários, né, muita gente falando mal da marca própria. Diferente aqui de Janaína. Janaína deu uma moral aqui, sou a favor da marca própria, mas o comentário geral é que é retrocesso. Rapaz, pelo que ele falou, assim, eu vou seguir o que ele diz, né? Não sei se é correto ou não, mas é o que está sendo mais rentável para o Vitória neste momento. E agora, eu pensava, pô, eu queria uma Adidas, eu queria, sei lá, uma Nike, mas não seria rentável. E aqui a marca própria, pelo que ele fala, aparentemente paga 10%, né? O clube, fora a luva, essas coisas, e as outras não. Ele disse que também gostaria de ter, né, essa grande marca no Vitória, mas nesse momento a gente precisa mais do dinheiro do que vender imagem. Né? Mas a marca própria é própria porque é a marca do Vitória. Mas por detrás tem uma indústria que vai fornecer as camisas ao Vitória. Só para deixar claro. O que nos faz isso é manter os 15% de royalties, o dinheiro que a gente vai receber 15% de pelas royalties. luvas e o adiantamento que a gente vai receber dos royalties. Ramon Alves, na verdade, já que você decidiu por marca própria, tem que priorizar mais lojas. Fora de Salvador, principalmente, a distribuição hoje é muito fraca. Mas deixa. Aí ele já comentou sobre isso, aqui a gente também já tem ciência. Não vou parar nesse tópico, não, porque aí é mais relacionado à estrutura, a quantidade de lojas, enfim. Então, eu vou passar isso aqui para a gente falar sobre outra coisa, aqui, sobre Fabris, né, por exemplo, que vai continuar no elenco. Qual é a grande dúvida que a gente tinha? Se a gente emprestaria ou não o Fábio. Se resolveu que não vai emprestar, que ele está nos planos do Vitória. Muitos agora perguntam aqui sobre o Fábio, presidente. Fábio é atleta do clube, tem contrato, o clube tem interesse em renovar. O Fábio me aparenta ser um cara bem legal, assim. Só que no campo, infelizmente, ele não tem ajudado, muito pelo contrário. O Fábio ajudou em 2 jogos. O Fábio ajudou bastante no jogo contra o Vasco, que a gente virou em 2025. Fiz até um vídeo aqui, deu uma olhada sobre algumas partidas memoráveis contra o Vasco. E também no jogo contra o São Paulo, que ele dá assistência. Depois disso, cara, infelizmente o Fábio não tem ajudado. E assim, ele parece um cara bem legal mesmo. Não tô falando da pessoa Fábio, não. Mas no campo, eu não sei o que acontece. Ele cansa muito rápido. Ele tem ali, a gente conta, né? No Barradão, a gente fala, pô, pronto. Ele já deu um sprint, agora faltam 2. Porque ele tem 3 daquela correria e acabou. E a correria sem efetividade. Quando ele conseguiu articular isso, deu liga. Mas ele não consegue fazer isso em outros momentos. Então, o que me incomoda é isto. Mas ele continua falando aí sobre Fábio. O contrato, é um atleta novo, o Vitória comprou e está dentro do planejamento do Vitória. Quando você fala assim, presidente, o jogador não está no planejamento Então, de por jogo. que eu falo isso para você? Porque é só para voltar rapidinho aqui. O Alisson era essa mesma confusão que quem queria o Alisson para a segunda divisão em Portugal e no final. É Alisson Santos que ele está falando aí. Eu tenho que raciocinar, é evidente que eu sou torcedor, mas quando você ocupa a cadeira de presidente, você tem que raciocinar como presidente. Ok. Os ativos que você tem, os passivos que você tem, como você vai gerir. Fábio é um atleta novo, jovem ainda, certo? Patrimônio do clube, foi comprado, é um ativo do clube que vai continuar. Qual é a grande dúvida? Ele e Claudinho, inclusive, segundo o Fábio Mota, tiveram propostas aí no ano anterior para sair. Os dois. Dúvida que a gente tinha, se a gente... É porque ele tem um perfil bom, velho, que é de força e velocidade. Agora acaba aí. Mas como é novo, né? Talvez dê para lapidar. Porém, parece que ele não sustenta isso. Eu não sei. Eu emprestaria, se eu tivesse a oportunidade. Ele vai jogar onde ali? Ele não entra de ponta, que ele não tem comprometimento com a marcação. Não por não querer, mas porque ele não consegue mesmo. De 9 a gente percebe que deve. Sei, cara. Aí tem que ser em jogos específicos mesmo. Para tentar a sorte. Esse contra o Vasco, ele se destacou por quê? O Vasco tentou pressionar para fazer o segundo gol e ele teve espaço nas costas. Aí ele correria toda a vida. Mas também foi só esse, né? Emprestaria ou não, Fábio. Se resolveu que não vai emprestar, que ele está nos planos do Vitória. Foi só esse não, para não ser injusto. Mas os jogos os quais ele se destacou foram esses 2 mesmo aí.
Então, depois aqui ele fala de BRT e VLT, depois ele fala também sobre o Grêmio, né, não pagar o Vitória. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. A partir do momento que você deixa de pagar, você também leva a forma de caloteira em função do outro que está dando um calote maior. Eu vi uma pergunta legal, terminou que subiu, né? Muita gente já vai subir. Dinâmico, por favor, pergunta sobre a dívida do Grêmio. É um absurdo eles estarem contratando e não pagarem. Concordo 300%. É muito absurdo mesmo não pagar, continuam sem pagar. Isso está fazendo muita falta. E aparentemente só quem paga no Brasil é o Vitória. Rapaz, ele vai falar aí, eu lembro de eu assistir a entrevista na internet, já comentei, e que nenhum clube paga na hora, que é parcelado, e ok, até aí tudo bem, faz isso também na vida. Só que as pessoas pagam, né? Os clubes precisam pagar. Então você faz um acordo e não cumpre, aí gera, né, CNRD, aí vai para a Justiça do Trabalho, tem toda uma confusão. E o Vitória sofreu bastante isso ao longo de alguns anos. Felizmente, depois da eleição de Fábio Mota, isso melhorou assim, de uma forma exponencial. Não tem nem como dizer isso, porque ele é correto, né? E por isso que ele fala que os jogadores querem vir para o Esporte Clube Vitória, porque paga em dia, paga antecipado. Os clubes já negociam mais, né, com Vitória, enfim, porque tem todos os preconceitos e estereótipos relacionados aos clubes do Nordeste. E agora não, ele conseguiu trazer essa confiança pra gente. Isso é importante pra Zoa. Agora, não adianta você vender, por exemplo, para um clube que você sabe que não vai pagar. Mas aí ele vai me dizer, não, mas o jogador queria ir. Porra, paciência, né? Paciência, eu vou ficar sem receber. Quanto ao Vitória, por exemplo, o Vitória suspendeu... No caso de Wagner Leonardo, né? Que ele comenta que o Wagner Leonardo ele não tinha como segurar porque ele queria muito ir pro Grêmio pelo valor que ele ia receber e tal. Ok, mas e o Vitória? E aí? E a gente? Só ficar no prejuízo? Então a gente espera o dinheiro dos Davids, de Elkers, e a gente só tendo que pagar os de Caicedo, enfim. Felizmente já quitou essa parcela, essa dívida aí. O pagamento das comissões dos empresários dos atletas, que quando você contrata, você planeja o que você vai receber, o que você vai pagar. O Grêmio deixou de pagar e a Vitória também, infelizmente, conversou com os empresários, suspendeu. Nós estamos cobrando a dívida do Grêmio, certo? E é um absurdo, concordo com você. Nós já recorremos à instância maior, que é o Fair Play. O Fair Play nos informou que a gente só vai poder cobrar na agência do Fair Play a partir de novembro, porque a dívida do Grêmio é do ano passado, não desse ano, e esse ano tem a prioridade de ser cobrada esse ano. Então, a gente está acompanhando, falo com o presidente do Grêmio constantemente. A semana passada mandei uma nova notificação, certo? E a gente está aguardando muito que o Grêmio faça esse pagamento. Todo mundo aguarda, né? E aí, por último aqui, sobre Jair Ventura. Bom, quando eu sou presidente do clube, nós nunca perdemos nenhum treinador para nenhuma... Para você, antes, sobre o Jair Ventura. Houve uma sondagem e muitas conversas de Jair Ventura em Vasco da Gama. Eu queria ouvir da tua parte, torcedor também, quase 3 mil simultâneos já, sobre essa questão, né? O que é que existe, qual a verdade e o que o presidente tem a falar sobre o assunto? Bom, primeiro que desde quando eu sou presidente do clube, nós nunca perdemos nenhum treinador para nenhuma equipe. Não é? Teve a época de todos terem sondagem, graças a Deus. As pessoas pensam muito antes de largar o projeto do Vitória. Difícil largar o projeto sério, projeto dedicado. Principalmente agora. A dificuldade que a gente tem até de tirar atleta daqui, ninguém quer sair do Vitória. Então, isso se dá por muito trabalho e por respeito que o Vitória tem hoje no mercado e por todos os clubes do Brasil. Então, já aí teve sondagem primeiro do Japão. O Japão, às vezes, é recusável pelo valor que eles pagam. Mas aí são várias outras coisas também, né? Adaptação, enfim. Se fosse por grande, ele tinha saído. Assim que o campeonato parou, teve sondagem do Japão. Ele não quis ir para Vitória. E não vai querer ir, não. Aí só se o clima ficar ruim. Agora ele saiu do Avaí lá desse mesmo jeito, né? Ninguém esperava, ele apareceu aqui no Vitória. Enfim, pessoal, siga aí o canal do Dinâmico no Instagram e no YouTube também. Você já deve conhecer ele, né? Como eu já falei. Eu fiz aqui a utilização da imagem, dos vídeos dessa ótima entrevista que foi feita ontem com o Fábio Mota. E desse jeito, eu finalizo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos juntos, até a próxima e avante, galera.